Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula, estamos aqui, na aula 29, circuitando, vamos ver um controlador de temperatura. Qual a necessidade desse controlador? Bom, eu tenho uma fonte que eu construí e essa fonte, eventualmente, eu a ligo em cargas, né? Então faço a conexão dessa fonte à carga. A fonte fornece a carga, energia, potência, porém lá dentro da fonte, né, eu tenho um sistema com controlador linear. O que é isso? É um elemento que despreza, né, que gasta uma parte da energia que vai ser entregue à carga. Por quê? Imagine que eu tenho uma carga de 12 volts e a minha tensão máxima é 18. Né? Esses 6 volts de diferença, eu gasto, eu queimo eles, né? Eu dissipo essa energia, dependendo da corrente da carga, lógico, no regulador linear. E, devido a isso, o regulador linear aquece. Muito bem? Então, elementos como transistores, diodos, SCRs, tríacs e outros semicondutores aquecem. Porém, eles têm um limite de temperatura de trabalho. Olha lá. Né? Então, eu tenho aqui o meu semicondutor, olha lá, o meu semicondutor está aqui, né? Então está deitado, os terminais estão lá para dentro da tela. Aqui eu tenho uma lâmina metálica e ele está parafusado com um isolante elétrico, mas não térmico, né? Um pedaço de mica ou uma manta de silicone, mais modernos, a manta de silicone, com pasta térmica para um bom acoplamento térmico num dissipador. Então eu aumento a área de transferência de calor desse meu componente aqui que aquece. Olha lá o que acontece então. A energia térmica é retirada do componente e entregue ao ambiente, né, ao ar, através do dissipador. O dissipador é um elemento que aumenta a área de dissipação do meu elemento, do meu transistor, do meu semicondutor. É esta energia térmica que flui do componente para o ambiente. Muito bem. E aí eu tenho uma série de detalhes aqui que nós já vamos ver. Então, olha lá. A energia térmica, ela flui, né, pela diferença de temperatura da onde? De dentro do componente, onde eu tenho lá a TJ, temperatura de junção, é a temperatura da minha pastilha de silício que está lá dentro. Né? Tenho RJC, resistência térmica junção cápsula, ou seja, é a resistência que é apresentada pelo componente entre a junção que está sendo usada, né? Pode ser um diodo, pode ser um SR, pode ser um transistor, né? E o case, a cápsula. Muito bem. Tenho RCD, resistência térmica cápsula dissipador, né? Ou seja, a resistência térmica entre o invólucro, a cápsula, né, o encapsulamento do meu semicondutor e o dissipador. Aí leva-se em consideração todos os elementos aqui de isolamento elétrico. Né? E RTA, resistência térmica dissipador ambiente, que é a dificuldade que o dissipador tem de transferir essa energia térmica para o ambiente. E finalmente TA, temperatura ambiente. Muito bem. Através disso pode-se montar uma equação. Como é que é essa equação? RDA, resistência térmica dissipador ambiente, mais RDC, resistência térmica cápsula dissipador, mais RJC, resistência térmica junção cápsula, multiplicado pela potência dissipada, né, pela quantidade de energia por segundo que eu dissipo, né, isso aí é igual a temperatura de junção menos a temperatura ambiente. Então, através desses dados aqui, né, para ser bem exato, né, potência dissipada, temperatura da junção, temperatura do ambiente, RJC, resistência junção cápsula, RDC, resistência cápsula dissipador, eu faço o quê? Eu calculo RDA. Né? Então eu rearranjo essa equação para calcular RDA para saber o tamanho de dissipador que eu vou precisar.
né? Vou gravar uma aula no futuro só sobre isso, explicando como se faz isso. Muito bem. Onde eu encontro essas informações caso eu precise? Olha lá. Temperatura de junção, né? E as resistências térmicas, junção cápsula e cápsula dissipador, eu encontro na folha de dados do semicondutor. Não é toda a folha de dados que tem, mas uma boa folha de dados, um bom datasheet tem lá esses dados aqui. Então eu posso encontrar lá, por exemplo, tipo 31, encapsulamento tipo TO220, temperatura de junção pode operar de menos 65 até 150 graus, resistência da junção à cápsula 1,92 graus Celsius por watt, e a resistência da cápsula para o dissipador, ou do case, ou do invólucro para o dissipador, 62,5 graus Celsius por watt. Muito bem. A resistência entre o dissipador e o ambiente eu encontro na folha de dados do dissipador. Então eu tenho aqui um dissipador, fui lá na folha de dados, nos dados do fabricante de um dissipador, os bons fabricantes apresentam isso, e o fabricante deste modelo de dissipador aqui me disse o quê? Que a resistência entre o dissipador e o ambiente é 1,89 graus Celsius por watt nesta especificação aqui de 100 milímetros. Ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo do modelo. E isso, tá? 1,89 está aqui, ó, e essa resistência vai diminuindo, de acordo com este gráfico aqui, quanto maior a velocidade do ar. Olha lá, eu tenho o meu elemento aqui, no caso aqui um 2N3055, um transistor de potência, operando, e ele está um tanto quanto quente. Pode ser que eu esteja chegando próximo à temperatura limite da junção. O que eu desejo fazer? Baixar a temperatura. Não posso mexer no dissipador, o meu equipamento já está montado, mas eu tenho a opção, cabe um espaço lá para eu colocar um ventilador. Maravilha, uma ventoinha. Essa ventoinha vai forçar um fluxo de ar a passar pelo dissipador, que vai baixar a temperatura de operação do meu transistor. Fazendo o quê? Fazendo com que ou a resistência entre o dissipador e o ambiente diminua, ou que a temperatura ambiente diminua, dependendo de como eu levar isso em consideração. Só que se eu manter a ventilação constante, eu tenho alguns contratempos. Desperdício de energia, minha ventoinha vai ficar ligada direto, gastando energia. Desgaste, porque eu vou ficar operando direto com a minha ventoinha, e eventualmente ruído. E esse é um problema. Imagine que você está fazendo uma operação de áudio, você está querendo trabalhar ali com amplificador ou com um sintonizador, você quer ouvir corretamente os sons e tem uma ventoinha fazendo barulho de fundo. É difícil. Em alguns casos, isso é difícil acontecer, mas em alguns casos eu posso ter a temperatura incorreta do meu elemento. Então, o que eu preciso fazer para resolver isso aqui? Eu preciso que essa ventoinha só seja ligada quando há necessidade, quando o meu elemento aqui semicondutor estiver com uma temperatura próxima daquela que pode causar algum problema. Aí entra o meu controlador de temperatura. O controlador de temperatura vai fazer o quê? Ele vai comandar o meu ventilador, a minha ventoinha, que deve ligar apenas quando o meu componente aqui estiver com uma temperatura muito elevada. Para isso eu preciso sensoriar, eu preciso capturar uma informação de como está a temperatura aqui e levar essa informação para o meu controlador. Muito bom. Então, eu vou começar pelo sensor. Existem vários tipos de sensor que você pode adotar. Eu, por uma questão de facilidade, adotei uma junção PN, eu adotei um diodo ou um transistor. Por quê? É algo simples de se encontrar, confiável, tem uma boa linearidade e dentro da característica de temperatura que eu quis trabalhar, funciona bem. Então, o que diz a teoria? Diz que se eu fizer circular uma corrente por uma certa junção PN, por um diodo, de maneira direta, está aqui limitada pela resistência, deve aparecer uma queda de tensão aqui. E esta queda de tensão depende da temperatura. Olha lá. Para a mesma corrente, ou correntes muito próximas,
Quanto maior a minha temperatura, olha, T2 maior do que T1, menor a minha tensão. E de quanto é essa variação? Aproximadamente 2 milivolts por grau Celsius. Então, o meu diodo aqui tem a sua queda de tensão reduzida em torno de 2 milivolts por grau Celsius. Isso pode variar um pouco de acordo com o semicondutor e de acordo com a corrente. Muito bem, baseando-se nisso, eu resolvi adotar um semicondutor, um diodo ou um transistor como elemento para sensoriamento. Então, eu testei vários diodos e alguns transistores. Olha lá, testei o N4148, tá, diodo de sinal. Testei um N4004, diodo retificador. Testei um BC548, funcionou bem. Testei o 2N2222 em encapsulamento metálico, funcionou bem. E testei o tipo 31. Funcionou bem também. Aqui está a junção BE. Eu estou aqui, né, mas é junção, olha lá, junção base emissor. Tá? O que acontece? Também testei base coletor, também funcionou, mas resolvi operar aí com base emissor. Dei preferência ao 2N2222, que se adequou melhor ao meu processo. Por quê? Por ele ter um encapsulamento metálico, ele tem uma transferência térmica melhor. Tá? O tipo 31 também tem a pastilha assentada sobre uma parte metálica, porém ele é volumoso, então dependendo do que você vai fazer, demora, ele tem um delay muito grande de aquecimento. Se o seu sistema tiver variações rápidas de temperatura, pode ser que demore para a cápsula, aqui para o encapsulamento aquecer, e o seu sensor não vai ser tão rápido. O 2N2222 tem um encapsulamento bastante pequeno, né? Então influencia menos na variação da temperatura. Muito bem. Olha lá como ficou o nosso circuito, né? Então vamos dar uma analisada aqui. Então tenho lá alimentação, né, VCC, um resistor de 1 kΩ, o meu elemento de sensoriamento, que eu coloquei aqui como um diodo DX, e um resistor de 220 ohms à terra. Por que eu coloquei esse resistor aqui? Note, eu estou operando com amplificador operacional LM741. Eu tenho uma aula só sobre amplificadores operacionais, a descrição do vídeo traz o link desta aula. Tá? E eu não estou usando fonte simétrica, eu estou usando a fonte normal, ou seja, o negativo do meu amplificador operacional está ligado à terra. Então o que acontece? As minhas entradas não conseguem enxergar tensões abaixo de aproximadamente 2 volts. Tá? Então o que eu fiz? Eu elevei a tensão, tá, aqui de sensoriamento, colocando um resistor aqui. Então eu tenho uma queda de tensão aqui, tenho uma outra queda de tensão aqui, tá, que me eleva a minha tensão de sensoriamento, que é mais ou menos 2,84 volts. Muito bem. Tá? Através desse resistor de 4 cassete, desse resistor de 370K, eu tenho a malha de ganho do amplificador operacional. Então o que acontece? A relação entre esses dois resistores vai me dar o ganho do amplificador operacional para esta entrada aqui. Note, eu estou usando a entrada inversora. Por quê? Quanto maior a minha temperatura, mais baixa a minha tensão de entrada. E eu quero ter o quê? Eu quero ter na saída uma tensão que se eleve. A minha ideia é que eu parte de 2,84 volts até 8 volts e tenha uma variação de temperatura de 28 a 80 graus equivalente. Ensaiando é isso que acontece. Para conseguir fazer isso funcionar, eu preciso que a minha entrada não inversora esteja polarizada na mesma tensão de entrada aqui, quando o meu sensor aqui não está ativo, vamos dizer assim, tá? Quando ele está numa tensão abaixo de, por exemplo, 28 graus. Então aí eu montei esse divisor resistivo. Coloquei aqui 2 resistores, para quê? Para permitir um ajuste melhor de tensão. Note, 4 cassete, aqui dá mais ou menos 1,3 kΩ, 150 ohms. Então notem, né? Eu tenho aqui uma variação de tensão bem pequena para excursionar, para fazer a minha regulação. Essa variação de tensão vai da onde até onde? Termina em 2,92 volts aqui neste ponto e começa em 2,63 volts aqui neste ponto. Muito bem, bacana. Vamos ver alguns detalhes, tá? Primeiro, vamos ver qual é o ganho que eu estou aplicando à minha tensão de entrada. Olha lá. Então, olha lá.
Entrada inversora, então o meu ganho é negativo. 330K, resistor da malha. Tá aqui, 4,7 km, 4.700 ohms, o meu resistor de entrada. Fazendo a conta aqui, o meu ganho é de menos 70,21. Por que negativo? Por quê? Quanto maior a temperatura, mais a tensão aqui abaixo. Eu quero que, com esta queda de tensão, a minha tensão de saída se eleve. Né? Então, por isso, a entrada inversora e o negativo aqui. Olha só o meu divisor de tensão. Tá? Então eu tenho lá o que? VCC, 12 volts, menos 0,6, queda de tensão padrão do diodo, dividido por 1220, pelo 1000 mais o 220. Isso me dá a corrente de trabalho aqui, em torno de 9,34 miliamperes, em torno aí de 10 miliamperes. Corrente suficiente para o diodo funcionar direito aqui. Agora, olha lá, eu desejo o quê? Eu desejo que entre 28 e 90 graus Celsius eu tenha uma variação de 2,8 a 9 volts, ou entre 28 e 80 graus Celsius uma variação de 2,8 a 8 volts. Isso me dá o quê? 0,1 volt por grau Celsius. Então eu tenho uma variação de 0,1 volts dividido pelo meu ganho. Qual que é a minha variação aqui no diodo? Tá? Menos 1,42 mV por grau Celsius. Note que está um pouquinho abaixo do que aqueles 2 mV que a gente havia falado antes, né? 1,42. Mas montei, funcionou bem, maravilha. Então, tenho aqui o meu sensor e o meu driver desse sensor. Agora eu preciso regular. Como é que eu calibro isso aí? Olha lá. Para que a calibração aconteça, o ideal é que esta tensão aqui, tá, e a tensão de saída seja igual. Para que isso aconteça, essa tensão aqui também tem que ser igual. Então o que eu faço? Eu meço a tensão aqui, meço a tensão aqui e vou alterando o trimpote até esta diferença de tensão dar zero. Tá? Então começo lá, por exemplo, na escala de 2 volts, né? Vou diminuindo, passo para a escala de 200 mV até ter a tensão mais baixa possível. Né? Então olha lá, mesma tensão nesses 3 pontos. Com a mesma tensão nesses 3 pontos, né, eu tenho o meu circuito calibrado. Detalhe, essa tensão pode variar dependendo do sensor. Então às vezes você desenvolve com o sensor e troca na hora de utilizar. Talvez você tenha que reajustar a calibração aqui. Tá? Olha lá, ajustar o trimpote com o sensor abaixo de 28 graus. Então abaixo de 28 graus eu regulo o trimpote para que a tensão seja a mesma. Maravilha! Fiz isso, bacana. Só que eu tenho que mandar essa informação para frente para alguém me ligar o ventilador, a ventoinha. Então, eu mando essa informação para um comparador. Olha aqui, ó. Meu sensor está aqui, ó, de 28 a 80 graus, 2,84 a 8 volts. Imagine que eu liguei o meu sistema, né, e a temperatura vai subindo. Então, isso aqui corresponde à entrada de temperatura. Imagine que eu fiz uma calibração inicial, depois eu mudei e resolvi mudar essa calibração. Essa calibração é feita aqui, ó. Tá? Então eu tenho um divisor resistivo, aonde o meu resistor de 100K, aqui o meu potenciômetro ou trimpote de 100K, me permite ajustar uma tensão do que? De 2,7 a 9,1 volts. Então, seria o equivalente a eu ligar o meu circuito logo depois de 27 graus ou em torno de 91 graus. Né? Então, uma faixa aí um pouquinho maior do que a que eu tenho de entrada. Né? E isso aqui está aqui em azul. O que acontece? Olha lá. Fiz a minha regulagem, a temperatura foi subindo, ultrapassou o valor da regulagem, liguei minha saída, mas logo depois eu mudei a regulagem para um outro valor, né? A saída se desligou e quando a temperatura passou desse valor de regulagem, do segundo valor de regulagem, a saída ligou, o LED acendeu. Só que eu não quero acender um LED, eu quero ligar uma ventoinha, ligar um ventilador. No caso, uma ventoinha, um ventilador de baixa potência. Tenho aqui a etapa de saída. Então, aquele sinal, que é a comparação da minha entrada de temperatura com a minha entrada desejada, eu aplico neste ponto vermelho aqui. Tenho 2 transistores ligados em Darlington, mais do que suficiente para
acender o LED e ligar a minha ventoinha, nesse caso. Né? E o que eu tenho? Este sinal aqui na entrada, aqui na base, e a saída, né, fica A1, ou seja, o azul aqui ele fica desligado enquanto eu não necessito do ventilador. Quando eu necessito do ventilador, por esse breve espaço de tempo aqui, por exemplo, esse ponto vem a zero. Ele vem a zero, liga o ventilador. Aí muda a calibração, desliga o ventilador. Vai. Preciso novamente que o ventilador ligue, trago esse ponto a zero, ligo o ventilador e o LED vermelho acende, indicando que o circuito está operando. O LED verde aqui serve para dizer que o circuito está ligado. Tenho aqui o circuito completo, com alguns detalhes, que nós vimos aqui no driver do diodo, comparador. Porém, como eu estou operando com amplificadores operacionais e usando fonte não simétrica, né, o que eu sou obrigado a fazer? Quando esse cara aqui está com a saída em zero, a saída não está exatamente em zero, ela está aqui em 1,5 V, 2 volts. Então eu preciso que a minha saída não fique operando com essa tensão. Coloco 2 diodos, tá, para gerar queda de tensão, e faço um conjunto de resistores aqui para polarizar o meu transistor. Coloco também um capacitor aqui. E isso é bastante interessante, a gente já vai ver por quê. Ligo o meu circuito. O que eu tenho? Na saída do meu sensor, eu tenho o sinal que vem do diodo aqui amplificado, e eu tenho um ruído térmico junto. Né? Quando esse ruído térmico entra aqui no meu comparador e encontra um sinal constante, como é que fica a minha saída? Ela fica ligando e desligando nesse valor aqui. Lógico, se esse valor subir, ela liga de vez, se esse valor descer, ela desliga, mas enquanto fica em torno de um certo valor, onde o meu sistema vai estar funcionando, ele fica ligando e desligando. E isso não é muito legal. Então o que eu faço? Coloco esse capacitor aqui. Então, quando ele liga, eu faço a polarização do transistor e carrego o capacitor através dos 2 diodos e desse resistor de 4 cassete. Quando o meu amplificador operacional vai a uma tensão baixa, eu não dreno corrente daqui porque os diodos não permitem a circulação no sentido contrário. Esse capacitor se descarrega pela corrente de base dos transistores, que é muito pequena, e pelo resistor de 10K. Então, notem, a minha saída aqui, né, tem ou tensão máxima ou uma tensão baixa, mas não é 0 volts. Aqui não. Aqui, ou eu tenho 0 volts, ou eu tenho a minha saída com algum ruído, né, meu sinal com algum ruído, mas suficiente para que essa saída aqui opere plenamente. Isso acontece direto? Não, eventualmente existem alguns chaveamentos aqui, mas nada que atrapalhe o funcionamento do circuito. Tá? Então, este sinal aqui está aqui na base. Senhores, aqui está a lista de componentes do circuito. Essa lista de componentes vai estar na descrição do vídeo, senhores, não se preocupem em pegá-la aqui, tá ok? Fiz um teste, como eu fiz esse teste? Peguei um resistor de 82 ohms, 1 watt, liguei ele junto ao meu diodo e junto a um sensor de temperatura de um multímetro que tem a escala de temperatura. Então, de acordo com que eu vario a tensão aqui, vario a energia dissipada pelo resistor, vario a temperatura e consigo que o meu controlador ligue ou desligue a ventoinha, fazendo com que esse ciclo aqui mantenha uma tensão estável. Lembrando, né, é necessário acoplamento térmico aqui para tudo isso funcionar direito. Muito bem, testei, funcionou, daqui a pouco a gente vai ver isso aí no microlab. Idealizei o final usando o diodo, né? Lembrando que precisa ter acoplamento térmico aqui, você pode usar o diodo se quiser. Eu preferi usar o tipo 31, por quê? Ele já tem um ponto de fixação e já é mais adequado para ser colocado no dissipador. Eu peguei o parafuso que prende o meu componente lá, tirei, coloquei o tipo 31 junto ao dissipador, lógico, com uma bucha isolante aqui, com um isolante de mica, ou vocês podem usar manta de silicone, né? E pasta térmica, para quê? Para que aconteça o acoplamento térmico, porque não tem uma perda de sensoriamento aqui. Tá? Montei, botei carga na fonte, botei a fonte para esquentar, funcionou perfeitamente, ok? Então, fiz aí o meu controlador de temperatura. Tá?
Senhores, na próxima aula, continuaremos nos circuitando, veremos um equalizador de 3 vias. Agora, vamos lá para o Microlab, dar uma olhada em como funciona o nosso controlador de temperatura na prática, ok? Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau. Senhores, estamos aqui no Microlab e vamos testar o nosso controlador de temperatura. Antes disso, vamos dar uma olhada no esquema. Eu tenho aqui a entrada, a conexão do diodo, sensor de temperatura, né? Tenho aqui o divisor resistivo, que faz ali com o tripote a orientação de referência do meu sistema. Tenho aqui um ponto de medição para essa orientação. Tenho aqui o resistor e o capacitor de desacoplamento. Tenho aqui o resistor de polarização, né? Tenho aqui o amplificador operacional, né? Aqui outro resistor de polarização. Aqui os meus resistores de indicação de saída, né? Tanto do LED de alimentação quanto do LED de funcionamento. Tenho aqui o conjunto de capacitores de desacoplamento de cada circuito integrado, né? Tenho aqui o segundo circuito integrado. Tenho aqui o divisor resistivo que faz a minha orientação de tensão, tá? Para a temperatura desejada. Tenho aqui o par de diodos que faz auxiliar na polarização do meu transistor. Divisor resistivo com capacitor fazendo um filtro para diminuir aquele ruído, né? Os dois transistores de saída e aqui o cabo que me leva até o par de cabos que me leva até a minha ventoinha, o meu ventilador, né? Então tenho aqui a conexão de terra, tenho aqui a conexão do positivo. Vamos agora dar uma olhadinha no teste. Olha aí, o teste está montado, né? Tenho todos os equipamentos e medições aí, vamos dar uma olhadinha, né? Então primeiro tenho aqui a minha tensão de referência, aquela que eu uso para dizer que temperatura eu quero. Tenho aqui medição de temperatura aqui no sensor, para ter uma ideia se a calibração está boa. E tenho aqui o que o amplificador operacional está me entregando, que está sendo sentido ali pelo sensor. Então, coloquei aqui um knob, né, com uma graduação. Eu estaria em 90 graus, ele não funciona muito bem aqui. E agora eu vou baixar a temperatura que eu desejo. Vamos trazer aí para, por exemplo, coisa de 85 graus. A ventoinha deve funcionar e ele começa a querer baixar a temperatura. Vamos trazer para uma temperatura mais baixa, né? Vamos começar aqui a trabalhar dentro daquilo que a gente gostaria, em torno de 60 graus, né? Isso leva um tempo, né? A ventoinha está atuando, né? O microventilador está atuando, está tirando o calor do processo, olha lá. E aí eu fico num ciclo, né? Esquenta um pouquinho, ele liga, esfria um pouco, ele desliga e ele fica nesse ciclo, mantendo a temperatura em torno de 60 graus, como o desejado, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos baixar um pouquinho mais a temperatura aqui, vou trazer a temperatura para em torno de 50 graus, né? Vamos lá, olha lá, né? Multímetro azul, né? De 51, 50,5, mais ou menos 50 graus. Se você olhar lá a temperatura no multímetro amarelo, olha lá, está mantendo em torno de 50 graus. Agora, senhores, vamos dar um zoom aqui no funcionamento do equipamento. Ele está calibrado para 65 graus, né? Então, se os senhores observarem o LED ali vermelho, vocês vão ver que de vez em quando ele liga, porque existe uma certa esterese, existe uma demora. Agora eu vou trazer para 50 graus. Olha, ele liga o ventilador, funciona durante um bom tempo. Depois que a temperatura chega em 50, ele fica trabalhando aí, mantendo a temperatura. Então, fizemos aqui o teste rápido do nosso controlador de temperatura, senhores, que é o professor Wander se despedindo. Bons estudos, tá ok? Tchau, tchau.